Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala de volta é o professor Wesley Santos para mais uma aula nossa. Essa nossa aula vai ser a terceira e última, antes aí da semana de avaliações. Esse mês foi mais curto e por essa razão essa nossa última aula vai ser apenas de revisão. Então, nessa aula de hoje a gente vai rever os conteúdos estudados durante as duas aulas desse mês, apenas duas aulas aí de conteúdo, em que a gente viu um pouco sobre o gênero conto, tá ok? Então vamos para o nosso slide que eu preparei para vocês, slide de revisão, só que antes da revisão a gente vai começar com uma correção da atividade da semana passada, aquela atividade que eu passei na última aula. Então vamos aqui colocar o slide. Então temos aí a nossa capa de sempre, né? Revisão do gênero conto, para vocês aí da turma do 8º ano. Correção da atividade, a gente vai começar pela correção para depois ir para a revisão. Na correção da atividade a gente tem a questão de número 1 que dizia: o conto lido em aula se encaixa nas definições de... Aí tinha as opções: contos de fada, contos de terror e contos fantásticos. De já, eu peço para vocês que estudem bastante, estudem bem as definições e diferenças sobre esses três tipos de contos: contos de fada, os de terror e os contos fantásticos, porque essas definições elas serão cobradas na prova. Então, na última aula a gente leu um conto, era até Tommy e o Cachorro Falante, se eu não me engano. Era um conto fantástico, né? Aquele tipo de conto que o personagem vive uma vida comum e que de repente ele se depara com algo absurdo, que no caso era a questão do cachorro falar com ele. Então, essa característica já o define como um conto fantástico. Então, a resposta correta da primeira questão era conto fantástico. Segunda questão: aponte algumas características do conto lido que justifiquem a resposta da questão anterior. Então, você teria que dizer para mim, escrever aí na atividade, quais são as características que classificam esse conto que a gente leu na aula passada como um conto fantástico. Então, eu separei duas aí características, que seria o quê? Personagens comuns que de repente se deparam com algo absurdo, como eu já havia explicado há alguns minutos, e a tentativa do leitor e do personagem entenderem o fenômeno em questão. Você vê que o personagem, desde o início, quando ele se depara com um cachorro falante, ele tenta entender o porquê o cachorro está falando, como o cachorro está falando, se aquilo é um sonho, se aquilo era alucinação. Então ele busca entender por que aparece essa questão sobrenatural, esse absurdo, e a gente também, por consequência, a gente tenta também descobrir por que o cachorro fala, se aquilo era alucinação, se aquilo era um sonho. Então é outra característica aí bem comum dos contos fantásticos. Terceira questão dizia: de acordo com o conto lido, que foi de Tommy e o Cachorro Falante, que a gente leu na aula passada, você teria que indicar os elementos abaixo. Então a letra A dizia personagens, você tinha que colocar Tommy, o Cachorro Falante e os personagens do motel. Havia mais personagens, como uma mulher que entregou a coleira, acho que no final, os pais do Tommy também, mas aqui a pergunta é centrada em relação aos personagens, aqueles que moveram de fato a história, que seriam apenas o Tommy e o Cachorro Falante, e se a gente for considerar também os três personagens do motel. Letra B, temos o enredo. Qual que seria o enredo? Seria aquela história central, de que se trata o nosso conto. Trata sobre um garoto comum que encontra um cão, um cachorro, que fala e parte em busca aí de um tesouro, então de um tesouro aí desconhecido para ele. Então esse era o enredo. Quando se fala do enredo, quer saber a história central, ó, aquele resuminho básico, tá ok? Temos a letra C, o tempo. Quanto tempo? O tempo é uma questão um pouco confusa, porque de fato a gente só analisou, a gente só leu, só acompanhou 2 noites do Tommy. Então, só que a gente vê que tem um entremeio ali de tempo para ele ver novamente o cachorro, que a gente não vai considerar. Então a gente vai colocar o tempo aqui de 2 noites que durou aí o conto. Espaço. O espaço principal, eu sei que tem a casa do Tommy, tem a escola, mas o espaço central aí do conto foi aí o motel abandonado, onde tudo aconteceu. Letra E, o conflito. Qual era o conflito? O que significa conflito? Seria o que impede o protagonista, qual o problema que ele está tentando resolver. Então, o conflito principal seria o Tommy entender o tesouro. Mais do que entender porque o cão está falando, acho que o grande conflito da história foi ele entender qual era esse tesouro que o cachorro estava falando. Como que ele ia achar, de que forma era esse tesouro, se ele era um tesouro físico ou era um tesouro mais metafórico, mais emocional, como a gente viu no final.
Por fim, temos o narrador. Quem era o narrador? Era um narrador de fora, né? Um narrador observador em terceira pessoa, que aí narrava todos os passos do Tom. Ele sabia de tudo, via tudo, estava em todos os lugares. Um narrador onisciente. Então, temos aí um narrador em terceira pessoa, fechando a nossa terceira questão. Agora a gente vai partir para a parte da revisão da nossa aula. Então a gente vai revisar um pouco dos conteúdos, das características do gênero conto que a gente estudou durante essas 2 semanas. Então vamos começar por um conceito básico que a gente já tinha trazido lá na primeira aula, que seria: o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Então uma das grandes características do conto é ele ser breve, ele ser curto, ele não levar várias e várias páginas, por exemplo, como um romance tem. Então, o conto ele é limitado, ele tem um espaço limitado de 2, 3, 4 folhas, 5, no máximo ia depender do autor. Então, o conto ele vai ser bem reduzido. Tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve. Então, não é porque ele é um gênero curto que ele não vai ter começo, meio e fim. Ele tem começo, meio e fim bem delimitados e não te dá aquela sensação de que falta algo. O conto sempre vai terminar de uma maneira satisfatória para o leitor. Elementos de um conto, a gente já estudou esses elementos durante as aulas anteriores, a gente até aplicou esses elementos agora na atividade, que seria os personagens, que seriam aquelas pessoas ali que estão sendo narradas, o narrador, que seria quem conta, geralmente no conto é o narrador de fora, mas também pode ser um narrador personagem, o tempo, que seria aquele espaço-tempo que é contado aquela história, o espaço, que seria aquele ambiente, como a gente viu no conto que a gente leu, seria o motel, o enredo, que seria a história central, de que se trata o conto, e por fim aí, o conflito. Qual é o conflito? Como a gente viu, o conflito do Tom era descobrir qual que era o tesouro. Então o conflito geralmente é o que move o protagonista. Ok? Vamos então partir para a nossa estrutura do conto, que também eu acho que já foi vista na primeira aula, a gente só vai revisar aí, que seria dividido acho que em 5 partes. Vamos ver aqui: introdução, desenvolvimento, só em 4: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Introdução, que seria aquele início da narrativa, onde a gente começa a conhecer os personagens, onde a gente começa a entender a história deles, o que eles fazem, qual a vida que eles levam, quais são as suas características físicas, emocionais. Tudo isso faz parte da introdução, que seria mais ou menos ali o começo da história. Depois, em seguida, temos o desenvolvimento, que seria a complicação, o surgimento do conflito. Então, o desenvolvimento, no caso do conto que a gente leu, seria a partir do momento em que o Tommy começa a entender que ele vai procurar um tesouro, que ele começa a se questionar que tipo de tesouro é esse. Então, o desenvolvimento é aquela parte mais do meio da história, que apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Se antes o Tommy era um garoto normal, a partir do desenvolvimento a gente vê que ele fala com o cachorro, que ele entra em motel aí, e conversa com o cachorro e tem sapatos mágicos. A partir desse momento a gente começa a mudar o estágio inicial da história. Vamos então para o clímax. O clímax é o mais simples, né? Acho que todo mundo já conseguiu absorver esse conceito aí de clímax. Seria aquele momento de maior tensão, quando o problema está no auge, as ações tomadas definirão o rumo da história. Então seria aquele momento mais importante, aquele momento que todo mundo estava esperando. Eu acredito que no conto que a gente leu, seria aquele momento em que finalmente o cachorro vai explicar pro Tommy qual que é o tesouro, qual que é dessa história toda de cachorro que fala e todas essas maluquices que tinha no conto. Então seria o momento mais importante. E por fim tem a conclusão, né, que seria, como o nome já diz, o final da história. Qual será o desfecho? No caso do Tommy, o desfecho para ele foi entender que o tesouro que ele estava procurando era justamente o que estava fazendo ele ver o cachorro, fazendo ele ouvir o cachorro, que seria a imaginação. O tesouro dele era a questão da capacidade dele transformar qualquer situação irreal em situação real, através da imaginação. Então a gente tem os tipos de conto na sequência, né? Como eu falei, é bom estudar bem eles. Só fazendo a revisão que a gente também já viu lá na primeira aula, que seriam os contos de fadas. Contos de fada, que são narrativas curtas que possuem elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico e sobrenatural. Então a gente já está careca de saber que os contos de fadas são aqueles contos mais infantis, como por exemplo da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, em que o mundo ali criado pelos autores é um mundo sobrenatural. Então
nada ali assusta muito o leitor. A gente acha natural que tem uma bruxa, que tem uma mina que durma por 100 anos, que tem um lobo que come vovozinhas, e todos esses aspectos que a gente encontra nas histórias de contos de fada. Então, o absurdo lá não é absurdo, é uma coisa normal, própria daquele universo dos contos de fada. Então, não existe explicação nenhuma para essas intervenções sobrenaturais, e o leitor acha isso totalmente normal, assim como os personagens. Eles não se assustam com os personagens sobrenaturais. Então, essa é uma característica do conto de fada. Os personagens também não têm um lugar e tempo determinado historicamente. Então, tudo é muito vago, até pela própria expressão era uma vez, fica muito vago saber em que tempo ocorreu, em que lugar aquilo ocorreu. Então, essas são algumas das características aí. E, é claro, tem ali o seu finalzinho com a moral da história. O final feliz geralmente traz um ensinamento. Já os contos de terror é um subgênero mais moderno, né? E as histórias incluem os elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade. Então, se lá uma bruxa é normal, quando aparece no conto de terror já não é tão normal assim. O conto de terror ele tem a função de assustar tanto os personagens quanto o leitor. Então, os contos de terror servem mais para isso, tem mais esse objetivo. Os personagens, por exemplo, vampiros, lobisomens, mortos-vivos, sempre eles causam aí medo no leitor e nos personagens. Que já se vê uma diferença na percepção dos personagens. O leitor fica assustado com a história. Nem sempre a narrativa acaba com um final feliz. Às vezes pode acabar todo mundo morto. Às vezes o mocinho pode não alcançar o objetivo. Então, contos de terror tem muito disso. E os contos fantásticos é o que a gente acabou de ver, né? É diferente porque os personagens são comuns, a gente tem uma certa identificação com eles por eles terem essa vida comum e que de repente eles se dão conta de que estão diante de um fato sobrenatural, de um fato absurdo, maravilhoso, fantástico, e que a gente tenta entender junto com o personagem o porquê daquilo está acontecendo. Então, os contos fantásticos também isso. Dica, na prova a gente vai ter um conto fantástico para ser analisado lá na prova. Então, é bom vocês estudarem bem esses conceitos relacionados aos contos fantásticos. Então, acabou os nossos slides, acabou a nossa revisão, a correção também já está feita. Eu não vou passar uma atividade de revisão por conta de que a gente não vai ter mais outra aula, essa é a nossa última aula antes da semana de prova. Então, não daria tempo de eu gravar um vídeo correção para vocês. Então, não teremos atividade de revisão. E então estamos quites apenas para estudar. As duas atividades que a gente fez, cada uma vale 2 pontos. E a participação na aula online vale mais 1 ponto. Tá ok? Então, estudem, boa prova e até a próxima. Tchau.